5 dicas para você que precisa fazer leituras acadêmicas. Bom, eu estou tentando ler os livros que foram recomendados na faculdade e tô achando difícil, tá? Tô achando chato, enfim, complicado assim na minha vida. Então eu comecei a dar uma pesquisada, ver como que o povo faz aí, tentei umas coisas aqui em casa pra ver se melhora e resolvi compartilhar com vocês as dicas. No meu caso, eu estou falando de leitura digital, tá bom? Então a dica número 1, defina por onde que você vai ler. Você vai ler físico? Você tem uma biblioteca para ir fazer empréstimo lá na escola ou na faculdade? No meu caso, eu tentei pegar o livro físico, na biblioteca tinha, então eu peguei na biblioteca. Porém, tem um prazo de entrega, aí você tem que renovar o empréstimo, tal, essas coisas. Então, para evitar problemas, né, de atraso, ai, você atrasou o livro, não sei o que, não sei o que, evitar dor de cabeça, eu quero ter a liberdade, né, de não precisar ficar atualizando toda vez que eu pego o empréstimo. Então, eu leio digital. Você baixa ali digital, procure aplicativos bons para essa leitura. E aplicativos para leitura, ó, tem esses aqui que eu sempre recomendo e que dão certo para mim. Ele aumenta a fonte, aumenta brilho, tem um que lê, então tem a voz do Google lendo para você. Eu acho bom. Foi assim que eu li Crime e Castigo. Foi com a voz do Google. Sempre que eu ouço a voz do Google, assim, eu lembro Crime e Castigo, falando do Raskolnikov. Complicado, enfim. Então é isso. No caso de você ler digital, aplicativo de leitura. No caso de você ler físico, fica atento aos prazos. Dica número 2. Defina o tipo de leitura que você vai fazer. Se é uma leitura sem compromisso, assim, lê um capítulo, lê 2 capítulos, ou se vai ser uma leitura assim, com cronograma. Eu gosto de fazer o cronograma, nem sempre eu sigo, porém eu gosto de fazer, pra mim é bom. E aí você define assim uns objetivos semanais, tipo, um capítulo por dia ou 3 capítulos por semana. E aí você define o objetivo que você quer. Em quanto tempo você quer esse livro? Um mês? Você quer ler ele em uma semana? Então você define o tempo. É uma dica boa. Próxima dica que você pode fazer para te motivar a ler um livro que é chato é um sistema de recompensa. Tipo, na hora que você tá lendo uma coisa chata, tem outra 1000 coisas mais interessantes pra você fazer do que ler. Então você vai colocar uma recompensa. Eu tô fazendo assim, toda vez que eu completo uma centena de páginas, eu faço uma coisa legal que eu quero fazer, ficar jogando, assistindo, seja o que for, por um tempo longo. Tipo, a noite toda. Enfim, mas não precisa ser isso. Mas você coloca uma recompensa pra quando você cumprir o seu objetivo. E aí você vai treinando o seu cérebro a, né, enfim, você condiciona ele a fazer o negócio por um objetivo maior. Terceira dica. Quarta dica. Quando você estiver lendo, faça anotações. Eu não sei se essa dica vai funcionar para todo mundo. Sei que para mim funciona. Então, teve uma coisa ali que você achou interessante, que você acha que você vai precisar, ou grifa, ou adiciona um comentário ali no aplicativo mesmo, ou anota num bloquinho. Tenha anotações, mas não assim um texto, repetir tudo que o livro tá dizendo. Tipo assim, coisas pontuais que são interessantes, que é importante você saber, esse tipo de coisa. Porque eu tô falando mais de livros acadêmicos, no caso, né? Próxima dica, mude os ares. Tipo assim, se você tá lendo em casa, é meio difícil ler na cama, porque dá sono, tá bom? Experiência própria. Eu tô no meu local de fala aqui. Ler na cama dá sono. Ainda mais se você estiver lendo ali no celular. Você faz 1000 coisas no celular, você não fica com sono. Mas quando você vai ler, você fica com sono. É incrível. Então, às vezes dá certo ler na cama? Sim, às vezes dá, mas às vezes não dá. Então faz assim, lê no outro cômodo, lê sentado, entendeu? Você tá ali fazendo um arroz, ali, você fica com o celular ali do lado, ouvindo vários milhares de podcasts, pega um pouquinho desse tempo pra ler. Você tá na fila do açougue, pega o celular, lê um pouquinho. Você tá no ônibus, apesar que no ônibus também dá sono. Mas assim, identifica os lugares onde é mais difícil você ler e os lugares que você tá mais tranquilo às vezes. É isso, basicamente. Mudar os ares. E, assim, dentro das suas possibilidades, né? Então eu leio deitada, não tá dando certo. Então eu tô lendo sentada. Quando ainda assim não dá certo, eu subo lá na laje, leio no sol, assim, tal, recebendo a brisa. É bom. E acho que a última dica é
não deixe o livro te dominar, domine o livro. Você tem que adequar ele à sua rotina, é a sua vida, entendeu? Tipo, a sua vida não depende da leitura daquele livro. Ele é importante? Ele é. Só que se o seu objetivo for, não, mas é que eu tenho que ler, aí você lê de qualquer jeito. Você lê meio assim acordada, meio dormindo. Você lê no meio da muvuca, um monte de gente falando, e você não presta atenção e depois tem que voltar na página e ler tudo de novo. Não tá compensando essa leitura, não está compensando. Você tá basicamente perdendo o seu tempo. Então, acho que é legal a gente ver qual que é o objetivo dessa leitura. Tipo, eu estou lendo esse livro porque meus professores recomendaram, é um livro que vai me ajudar muito no conteúdo, enfim, eu preciso ler porque eu entrei agora, ou eu preciso ler porque os colegas da sala já leram vários, já leram muito mais e eu não posso ficar para trás. Eu acho que esses objetivos, essas motivações não são boas. E infelizmente, muitas vezes eu penso nessas motivações, mas não devem ser essas as motivações. Então, uma coisa que eu aprendi é que, sim, a leitura que eu tô fazendo, ela é importante e eu realmente preciso dela. Realmente preciso. Porém, no caso de eu não conseguir ela, não é o fim do mundo. Até porque essa não é a minha única chance na vida de ler esse livro. Se estão falando que esse livro é tão importante que eu vou usar ele pra tudo, quer dizer que lá na frente eu vou ver ele de novo. Quer dizer que ele não vai sair tão cedo da minha vida. Então eu vou ter oportunidades para ler ele. E até porque a faculdade não é o único lugar onde você vai ler. Porque assim, depois que você se forma, você pode continuar lendo, viu? Pode continuar. Pelo menos é o que eu pretendo fazer. No caso, na área que eu escolhi, vou me dar bem com ela por quê? Porque envolve muita leitura. E sim, você tá sempre estudando, querendo ou não, você tem que se atualizar, você tem que estudar. E na verdade a profissão que eu queria ter na vida mesmo era de estudante. Essa era a minha profissão, essa é a minha vocação. Porém, você não ganha salário só por ser estudante, assim. Então você tem que ter outro trabalho, né? Fazer o quê? Então por isso que pra mim, essa parte das leituras é importante. Porém, não quer dizer que eu vou pegar o livro aqui agora, eu preciso ler esse livro agora porque eu estou na faculdade. Aí eu leio esse livro uma vez, faço alguns resumos e falo, ai, estou livre. Mentira, não tá, não tô, entendeu? Então eu fico tranquila de que eu estou tentando colocar ele na minha rotina. No momento que ficar muito sobrecarregado, ficar muito difícil, eu estiver com um monte de coisa para fazer, mesmo que eu tenha muita força de vontade, eu não consiga, eu tenho consciência de que esse conteúdo é importante, em algum momento ele vai virar uma recomendação de novo e eu vou ter outra chance de ver ele. Então, eu tenho isso em mente para ficar tranquila, terapeutizada nesse sentido, sabe? Porque na minha cabeça eu tinha que chegar lendo 10 livros, assim, muita coisa. Isso é uma coisa que não, acho que não é saudável. Eu tenho essa consciência porque eu sigo várias professoras que ficam falando isso, entendeu? Então é lá que eu me enfim, é lá que eu dou uma olhada na experiência, assim, de outras pessoas e vejo que não compensa você se matar que nem um doido, que nem um condenado, nesse período, porque não faz bem, entendeu? E isso também se enquadra na leitura. Então é isso, basicamente. Essas foram as dicas, espero que vocês gostem. E é isso. Eu nem lembro quantas dicas eu dei, eu parei de contar. Enfim. Mas é isso, basicamente, as que eu falei. Espero que dê certo aí pra vocês. Não tem como fugir, tem alguns livros que vão ser chatos, que vão ser desagradáveis. Mas assim, se você não tá pronto pro livro... começa com um livro menor, mais introdutório, ou um vídeo. Às vezes o seu estímulo de aprendizagem assim não é muito bom a leitura. Às vezes você precisa ouvir, às vezes você precisa ver. Então pesquisa o tema em outras áreas, assim, sabe? Não só no livro. E é isso, gente. Se inscreve no canal, me sigam para mais dicas e até o próximo vídeo.